Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao nosso podcast. Aqui nas aulas temáticas de economia para concursos públicos. O tema de hoje vai ser sobre elasticidades. Elasticidades, segundo Mankiw, elasticidade é a medida da resposta da quantidade demandada ou da quantidade oferecida, então demanda de um lado, oferta do outro, a variações de seus determinantes. Ou seja, é a sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada de acordo com algumas variáveis determinantes. Quão sensível é. Com relação à elasticidade, preço da demanda. O conceito de elasticidade usado para medir a sensibilidade da demanda, a variação de preços vai ser assim, portanto, verificada de forma muito importante. Os bens serão considerados elásticos quando a elasticidade de preço do bem for maior que 1 quanto unidade, com módulo. Nesse caso, os consumidores são bastante sensíveis à variação de preço. Então, elasticidade grande significa sensibilidade grande. Então, no caso, se disser que uma demanda é elástica, significa que existe uma grande sensibilidade com relação aos preços, e aí então vai se falar, no caso, que ela é maior que o módulo fator 1. Os bens serão inelásticos quando a elasticidade de preço for menor que 1. Nesse caso, os consumidores são pouco sensíveis a variações de preços. Por fim, se a variação da quantidade da demandada for igual a 1, pode-se concluir que possui demanda elástica unitária. Então veja que maior que 1 é elástico, menor que 1 inelástico e igual a 1 unitária. Então aqui, no caso, a gente pode, por exemplo, entender o seguinte: alguns problemas práticos. Bens necessários versus bens de luxo. A classificação de um bem como um bem necessário, tipo um feijão, né? Ou um bem de luxo, sei lá, um celular iPhone, vai depender da preferência e do desejo do consumidor. Contudo, bens necessários que envolvem primeira necessidade, como alimentação, medicação, consultas médicas, etc., são considerados inelásticos, porque assim, por mais que o preço ele tenha uma modificação, você acaba tendo, você sacrifica e você paga. Ou seja, possui elasticidade de preço de demanda menor que 1. Já os bens de luxo ou supérfluos, eles são, no caso, mais elásticos e vão possuir mais que 1. Como eu acabei falando alguns meses atrás. Eu gostava de iPhone, então, no caso, como ficou muito acima da minha possibilidade e por aí afora, para mim, isso aí é super elástico, porque quando variou o preço, eu deixei de comprar. Agora, por exemplo, um plano de saúde, socorro, né? Plano de saúde, assim, para quem tem o privilégio de ter plano de saúde, que eu acho que é um privilégio dizer que tem, você não quer ficar sem. Então aí, meu filho, o plano vai subindo, aí você vai aguentando, né? Então vamos dizer que nesse caso é pouco elástico, porque você faz qualquer coisa para poder mantê-lo. Outro raciocínio é a existência de bens substitutos próximos. Plano de saúde é um ótimo exemplo. Eu tenho um plano A. O plano A, eu gosto dele, mas eu não estou conseguindo pagar ele. Então, eu tenho um plano B que vai me atender. É um bem próximo. Então, quanto maior o número de substitutos que um bem tem, mais elástica é a demanda sobre este bem. Por quê? Por que é mais elástico? Porque assim, se eu tiver vários... eu tenho um exemplo melhor para vocês. Super elástico. Faculdades que ofertem curso EAD. Aí a disputa basicamente é de preço. Se a faculdade aumentar R$1 da mensalidade, você troca de faculdade na mesma hora. Não é isso? Então é super elástico. Então quanto mais você tiver bens substitutos próximos, que é como se fosse falar concorrência, entendeu? Mas não falar concorrência porque é um termo técnico na economia. Então você
aumentou, então é muito elástico, né? Qualquer cutucada, seja, o consumidor já troca. Uma relação de parcela de renda gasta com bem. Que importantíssimo. Quanto maior a parcela do dinheiro que se gasta em determinado bem, mais elástica a sua demanda. Então, por exemplo, automóvel, prestação de um veículo financiado. Então, vamos dizer assim, tá consumindo cada vez mais parcela da renda. As pessoas às vezes não conseguem, vão ter que, meia contragosto, ter que se deslocar com outras formas alternativas de transporte. Então as pessoas reclamam muito do Uber o tempo todo, mas vai financiar um carro para você. Tá difícil, né? Contudo, então vai ser maior que 1. Contudo, quanto menor for a representação do peso do bem na renda do consumidor, tipo assim, tanto faz, sei lá, o almoço é tipo R$40, R$45, mas eu ganho, sei lá, R$20 por mês, não é meu caso, mas ganho R$20 por mês. Não altera quase nada, prefiro naquele mesmo lugar, é pouco elástico, portanto, pouco sensível. Outro raciocínio, período de tempo para mudança do comportamento da compra do consumidor. Quanto maior for o tempo que o consumidor terá para ajustar a sua conduta ou novo comportamento da compra, mais elástica será a demanda. Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importantíssimo. Então não pode deixar o consumidor pensar demais. Então se ele pensar muito, ele vai pesquisar e não vai comprar aquele produto, né? Então, quanto mais tempo ele levar para mudar de comportamento, no caso, mais elástica será. Quanto menos tempo tiver, aquela oferta, né, de poucas horas, poucos minutos, é pouco elástico, então ele não vai nem ver os outros, ele vai logo naquilo ali. Isso aqui está abrindo muito minha cabeça. Elasticidade da renda da demanda. Então, o conceito de elasticidade usado para medir a sensibilidade da demanda a variações de renda, ele vai ser visto aqui. Os bens serão elásticos quando a elasticidade tipo renda do bem for maior que 1. Em modo, nesse caso, os demandantes são bastante sensíveis a variações de renda. Ou seja, se houver um aumento da renda, consumidores irão consumir mais determinado bem. Contudo, se a renda diminuir, vão buscar outros bens para substituí-lo. Os bens serão inelásticos quando a elasticidade de renda for menor do que 1. Logo, um aumento ou diminuição da renda não causa impacto na procura pelo consumo do bem. Nesse caso, os demandantes são pouco sensíveis a variações de renda. Mesma coisa, perda de renda, perda de salário, você não pode deixar de comer. Mas você vai até, às vezes, mesmo que o plano de saúde seja importante, você vai largar o plano de saúde e vai para o SUS, né? Isso vai acontecer. Aí temos classificação de bens com relação a esses fatores. Bens normais são os bens que a demanda aumenta, que quando a demanda aumenta, vamos reformular aqui. Bens normais são aqueles bens que, quando na verdade, quando o consumidor possui mais renda, a demanda aumenta. Então, vamos pegar o exemplo aqui das viagens de avião. Que até o Ministério da Economia aí, ele andou falando umas coisas que não pode pegar doméstica viajar de avião, né? Enfim. Mas, segundo ele, esse absurdo aí. Então, aquela coisa, se a pessoa tiver condição de ter mais renda e ela puder pagar a passagem de avião, ela não vai viajar de ônibus. Então, esse é o bem normal. É aquele bem que você só deixa de consumir se você não tiver como pagar por ele, né? E se você voltar a ter a renda, aí você volta a consumir aquele bem. Então, nesse caso, a elasticidade de renda da demanda, ela é positiva. Por quê? Que a elasticidade de renda da demanda, elasticidade, ou seja, sensibilidade. Aumentou a renda, comprei. Aquela coisa, sobrou um dinheirinho, vou comprar uma roupa para mim. É um bem normal, uma roupa nova, ou de uma marca específica. Os bens inferiores são os bens que a demanda aumenta quando a renda cai. É engraçado que aqui dá para entender, inclusive, o que é bem inferior, né? Bem inferior o que é? Um bem de menor qualidade. Então você sai, por exemplo, como está acontecendo na crise, né? Você sai, por exemplo, de uma realidade de consumir peito de frango, consome coxa. Aí vai de uma necessidade de consumir coxa para consumir, sei lá, pele de frango. Enfim, um absurdo, né? Enfim. Então, nesse caso, a elasticidade sobre isso é negativa. Por quê? Porque a demanda aumenta porque a renda caiu.
É aquele produto que você usa para substituir. Quando você vai fazer a velocidade de preço cruzar a demanda. Então, o conceito de elasticidade usado para medir a sensibilidade da demanda de um bem A a variações de preço de um bem B. Os bens serão elásticos quando a elasticidade de preço for maior que 1. Nesse caso, o produto é bastante sensível a variações do preço B. Os bens serão inelásticos quando a elasticidade de preço for menor que 1. Então, na elasticidade de preço cruzada a demanda pode ser positiva ou negativa. Se ela será positiva, se a quantidade demandada do bem A aumentar junto com o preço do bem B. Esse fato acontece com os bens substitutos. Então, a ideia de bens substitutos envolve isso. Aquele bem que você, mesmo que pessoalmente, você não tem como deixar de comprar. Então, se você já desceu todos os degraus possíveis de seu consumo, e aí você não tem como abrir mão mesmo do feijão com arroz, pelo menos, né? Então, o preço do arroz e do feijão ele vai aumentar e você vai continuar comprando. Até né, fica com fome. Então, isso é muito triste. A cruzada da demanda negativa significa que quanto ao aumento do preço do bem, a quantidade demandada dele diminui. São aqueles bens mais supérfluos, mas que nessa denominação chamados bens complementares. Então, vou dizer, é sobremesa no restaurante. Você pode... É bom comer sobremesa depois de um almoço, né? Mas se estiver muito caro, como bota, né, às vezes, né? O prato é até um preço razoável. Mas aí a sobremesa tá tipo R$30. Ou a bebida, quando você está com comida, né? Tem um rodízio livre, mas aí a tocha na bebida. É um bem complementar. Com relação à elasticidade no preço da oferta. Então, nesse caso daqui, os bens serão elásticos quando a elasticidade de preço do bem for maior que 1. Sempre a elasticidade, gente, o for maior que 1 é elástico, tá? Não importa o adjetivo que você empregue. Nesse caso, os ofertantes são bastante sensíveis a variações de preços. A gente lembra que a oferta tem a ver assim, aumentou, passou agora... Jesus, o que eu posso pensar aqui sobre isso? Sei lá, velho, um mercado aí, ele entende que agora o tomate subiu de preço, então o mercadinho vai tentar vender mais tomate, né? Então, nesse caso daí, ele é muito sensível. Agora, se não quiser ofertar mais por causa do preço, é porque, no caso, ele acaba sendo, no caso, inelástico, é menor que 1. Unitária, que é igual, tá? Aí temos aqui um resumo. Demanda perfeitamente inelástica. Elasticidade igual a 0. Demanda inelástica. É menor que 1. 0,0001 até 0,99999. Unitária ou neutra, igual a 1. Demanda elástica, maior que 1 até o infinito, porque não tem como botar, né? Então veja que não existe o termo perfeitamente elástica. Então isso aqui é importante. Ficamos por aqui no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.